Olá, estudantes da terceira série. Aqui quem está falando é o professor Fábio Luiz de Souza, disciplina de Física. Ao meu lado aqui o Natan, que vai ajudar a gente hoje na interpretação da aula, ok? Então vamos lá, gente. Objetivos dessa aula: reconhecer o capacitor como importante componente elétrico. Nossa aula sobre capacitores, você vai entender o que é esse tal do capacitor, Não vai entender tudo, mas um pouquinho você vai aprender hoje. Entender o funcionamento do capacitor. Capacitância, que é a propriedade que o capacitor utiliza, a propriedade física é a capacitância, e suas propriedades físicas. Vamos lá. Então, o capacitor está presente em uma infinidade de produtos eletrônicos que a gente usa no dia a dia, sensores, principalmente sensores, Também está presente na televisão, como eu falei, uma infinidade de produtos eletrônicos que a gente usa no dia a dia. O que o capacitor faz? Eles são carregadores. Então, quando você liga um capacitor numa tensão elétrica, ele atrasa a passagem da corrente elétrica por ele, então ele vai se carregando aos poucos, tensão, até que ele chega a um certo pico de tensão, em que ele vai agir como se ele fosse uma contratensão no circuito, ou seja, ele vai ser uma força contra-eletromotriz, Então, na hora que ele descarrega, ele para de fazer essa força contra-eletromotriz no circuito. Então, a gente diz que ele atrasa a corrente elétrica, a tensão elétrica na distribuição de tensão elétrica no circuito, Então, onde tiver um capacitor, dá um atraso no carregamento do circuito. E também, quando você desliga o circuito, que alguém já deve ter visto isso no carregador de celular, quando desliga a TV, principalmente aquelas TVs de tubo, que elas são, na verdade, um grande capacitor. Quando você desliga aquela TV, você percebe que ela não apaga instantaneamente, demora um tempinho para apagar, Todo componente eletrônico que você perceber, e quando você desliga a luzinha ainda fica acesa por um tempo, é que ali tem uma capacitância, um capacitor, ok? Bom, gente, as principais aplicações de capacitores. Servir como armazenador de tensão, essa seria a propriedade básica. O capacitor também é conhecido como garrafa de Leyden, que serve para você carregar eletricamente um objeto e depois descarregar onde quiser. Então, como se fosse uma bateria portátil, Servir como, devido à sua resposta de carregamento de tempo, é aplicado em circuitos de controle de ruídos, filtros de sinais eletrônicos. Hoje não se usa muito, mas o telefone tinha aquele filtro de linha que você coloca para tirar o ruído da internet. Quando se usava a internet de escada, então, que não existe mais, ainda pode ser que alguém use, mas gera um ruído no telefone e esse ruído podia ser retirado usando um filtro capacitivo, Mas não significa que filtros capacitivos não são usados. Os circuitos de computador, circuitos integrados dentro do computador, têm filtros capacitivos para controlar esses ruídos de sinais, Principalmente porque o sinal tem que ter um comportamento bem bonitinho para ser interpretado, Aquele código, bit, tem que chegar lá no interpretador de tal forma, bonitinha, de tal forma que ele não se confunda, Senão o teu programa começa a bagunçar, ok? Na confecção de sensores capacitivos, Nessa aula, no final vai ter uma atividade sobre sensor capacitivo, para você ver a aplicação de capacitores como sensores, ok? Bom, vamos lá. O capacitor, ele é basicamente duas placas paralelas condutoras isoladas por algum tipo de isolante, ou ar mesmo, ou óleo, que é melhor isolante do que o ar. Então você tem que ter um isolamento, entre as placas condutoras. No caso, normalmente o pessoal usa um rocambole de placas, Você tem que papel, um meio condutor, papel molhado normalmente com óleo, Então papel, óleo e placas de alumínio aqui. Essas duas placas de alumínio, na verdade, circulam aqui dentro do componente, O componente de fora você vê ele bonitinho assim,
Mas como que ele é por dentro? Se você quiser, compra um que é bem baratinho, ou na escola o teu professor pode conseguir, corta ele e olha como que ele é por dentro, tá? Você vai ver esse rocambole aqui, mas é um rocambole bem pressionadinho, tá? De papel com material que é alumínio ali, né? Um papel alumínio. Então você pode até montar na sala de aula um capacitor, ok? Agora olha só, essa superfície dielétrica ela é muito importante para o carregamento do capacitor. Quanto mais dielétrico, quanto mais óleo tiver aqui, mais papel, né? Ou quanto mais rolamento você tiver, mais alto fica a capacitância, mais carga você pode carregar, né? Mais tensão também você pode gerar. Bom, então desenrolando o capacitor, nós teríamos então duas placas paralelas, né? Esse que seria então o modelo simplificado do capacitor, duas placas de metal paralela e aqui no meio dielétrico, tudo bem? O que é o meio dielétrico? É o meio isolante, né? E esse meio, ele normalmente é o meio despolarizado. Então, uma superfície dielétrica, um material dielétrico, é um material difícil de polarizar. Não é tão fácil de polarizar como o caso do metal. Como o caso da água salgada, mais fácil de polarizar. Água doce, por exemplo, é mais dielétrica do que água salgada. Então você tem aqui as moléculas todas com os seus dipolos, vetores de polos elétricos todos bagunçados. Quando você liga uma tensão elétrica suficientemente alta aqui entre os pontos desse condutor, né, desse material, no caso o material isolante, né? Você pode fazer essas moléculas rotacionarem e alinharem seus dipolos elétricos. Então, se eu colocar aqui um vetor campo elétrico, tá? No sentido da esquerda para a direita, tá? Se o campo elétrico entra dessa forma aqui, esses vetores de polos elétricos vão todos rotacionar e vão se alinhar com essas linhas de campo que entram desse ponto, da sua direita para a esquerda, né? Veja só, se o campo vem dessa forma, cargas negativas são atraídas pelo campo e cargas positivas repelidas. Então você tem aqui essa linha realmente orientada nas linhas do campo elétrico. Com metal, isso aqui acontece facilmente no metal e ocorre condução. Num dielétrico isso não é tão fácil acontecer. E essa resposta à dificuldade da polarização, nós podemos chamar de capacitância, tá? O quanto eu preciso carregar de carga elétrica entre esses dois pontos, o quanto eu preciso de potencial elétrico, de diferença de potencial elétrico, para causar essa rotação nessas moléculas, para causar a polarização do material. E isso vai ser capacitância. Então, olha só. Quando as placas metálicas paralelas são submetidas a uma tensão elétrica, a carga na vizinhança das placas acumula energia. Então, aqui, você coloca cargas elétricas aqui, né? Positiva aqui, negativa, nesse caso. Você tem, então, uma diferença de potencial e isso vai fazer com que essas cargas tendem a rotacionar, né? E você vai ter um acúmulo de tensão aqui. Quanto mais alta essa tensão, mais carga acumula e mais a tendência maior de ocorrer polarização e condução, né? Se a energia acumulada no dielétrico for suficiente para polarização, vai ocorrer condução. Então, o capacitor vai se carregando de carga elétrica ou de potencial elétrico, até a hora que atinge um certo nível, que ocorre condução e descarrega essa carga elétrica. Então vamos ver aqui, então a capacitância, ela cresce com o aumento de carga. Quanto mais carga tem que acumular para ocorrer a condução elétrica, mais alta a capacitância. E quanto menor tensão eu usar para carregar esse capacitor, mais alta é a capacitância. Ou seja, a capacitância cresce quando eu uso pouca tensão, né, para carregar esse capacitor, tá? Uma forma melhor de lembrar dessa expressão é que a carga é igual a capacitância vezes tensão elétrica, ou diferença de potencial que está entre as placas do capacitor. A unidade de capacitância é o farad, né? Farad é 1 coulomb por volt, 1 farad, tá? Em homenagem ao pai do eletromagnetismo, Michael Faraday, tá? Então é o seguinte, os múltiplos da unidade de Farad são muito usados aí na indústria eletrônica,
em projetos de eletrônica ou eletricidade. Então a gente tem o seguinte, ó, um picofarad é 10 elevado a menos 12 farad, então pico significa 10 elevado a menos 12. Nanofarad, nano significa 10 elevado a menos 9, 10 elevado a menos 9 farad. E microfarad, micro é 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 6 farad. Essas são as unidades mais usadas em capacitância. Só, vocês podem ver que são valores bem pequenos, né? Porque a unidade de capacitância, a farad, é muito alta. Um farad quase não é usado em materiais eletrônicos, tá? Mas em materiais elétricos mesmo, como estações de tratamento de energia, essas coisas. Bom, uma atividade para vocês praticarem. Um capacitor com capacitância de 20 microfarad e tensão máxima de 12 volts pode carregar no máximo qual carga elétrica? Né? Quando a gente fala máximo, quer dizer, essa carga elétrica, qual carga elétrica ele chega até descarregar? Daí ele começa a descarregar logo que ele chega nesse valor de carga elétrica. Tempo para vocês calcularem essa carga elétrica. Vamos lá. Então, gente, olha só. Bom, você tem que lembrar o que o professor te passou antes, que é que a carga elétrica carregada no capacitor é o valor da sua capacitância vezes a tensão que ele vai receber para acumular essa carga elétrica. No caso, uma tensão máxima para ter uma carga máxima. Então, fazendo a mesma coisa aqui, a carga máxima vai ser C vezes U, né? Carga máxima vai ser a capacitância vezes a tensão máxima. Lembrando que a capacitância ela é constante. Estamos trabalhando com capacitâncias que não mudam. Então muda a tensão, mas não muda a capacitância. Então vai ficar 20 microfarad, é a capacitância, 20 micro, vezes 12, que é a tensão em volts. 12 é a tensão máxima, né? 12 vezes 20 dá 240 microcoulombs de carga elétrica. Bem tranquilinho para calcular, né, gente? Capacitor de placas paralelas. Então a gente vai ver um pouquinho o modelo agora de capacitor de placas paralelas. Modelo bem simples. Então você tem aqui as duas placas, né? Na verdade, só lembrar vocês que aquele rocambole, né? Aquele capacitor cilíndrico que eu mostrei, que é um rocambole de placas, na verdade, no fundo, ele é um capacitor de placas paralelas. Você pode analisar dessa forma também. Só que por que a gente coloca ele em forma de rocambole? Para ocupar menos espaço. Porque em circuitos eletrônicos, espaço é uma coisa bem importante. Quanto menor o circuito, melhor, né? Então aqui nós temos que D é a distância entre as placas. Então a capacitância vai depender dessa distância entre as placas, né? Epsilon
essa letra grega aqui, epsilon, é a permissividade dielétrica do meio, que é Faraday por metro, distância dada em metros, e Faraday por metro é a permissividade dielétrica do meio. Quanto mais quanto mais Faradays por metro, quer dizer que mais capacitância por metro, mais carga eu preciso para transferir, para haver condução por metro de material, né? E aí a área das placas paralelas em metro quadrado. Então aqui a gente tem a área das placas e vamos ver como é que a capacitância depende de cada uma dessas propriedades. No caso, as propriedades geométricas e a propriedade física ou química do material, né? No caso, a capacitância ela vai crescer quanto maior a área, então maior a área dessas placas. Por isso, o que seria a área lá naqueles rocambole de material lá do capacitor cilíndrico? Seria quanto mais voltinhas tiver lá no capacitor cilíndrico, né? Quanto mais voltinhas tiver, mais capacitância eu vou ter, né? Então quer dizer que ele tende a ficar mais espesso, né? Maior. E quanto menor a distância entre as plaquinhas paralelas entre os condutores, melhor para aumentar a capacitância, né? Desde que o material dielétrico permita isso, né? Porque a capacitância depende também do material dielétrico, ou seja, do papel e do óleo lá que eu mostrei antes no capacitor cilíndrico, tá? Que faz isolamento aqui entre as duas placas. Se você diminuir a distância para aumentar a capacitância, tem que aumentar o valor desse dielétrico, ou não, depende do que você quer. Bom, a permissividade elétrica do ar é muito próxima do vácuo, que é 8,9 picofarad por metro. 8,9, a gente pode arredondar para 9, né? 9 vezes 10 elevado a menos 12 farad por metro. Para outros meios, a permissividade elétrica do meio é K, constante dielétrica do meio, vezes ε0. Quer dizer que esse K é uma proporção em relação ao vácuo. Em relação ao vácuo, né, tem meios materiais mais isolantes que o vácuo. Então, quanto mais isolante o material, mais alto esse K, tá? O K do ar e o K do vácuo é muito próximo de 1. O K do ar é muito próximo do vácuo, então K do ar é igual a 1, tá? Divisão do K do ar pelo K do vácuo, pelo epsilon do vácuo, né? O epsilon do ar pelo epsilon do vácuo dá 1. Por isso, nós usamos K igual a 1. Vamos fazer uma atividade sobre isso para você ver uma aplicação do capacitor. Um sensor capacitivo de placas planas e paralelas faz parte de um dispositivo de detector de água. Então você tem aqui a água, né? E aqui eu tenho o sensor capacitivo. Quando está cheio de água, o meio dielétrico aqui é a água, né? Que tá tomando conta desse meio dielétrico aqui que isola as duas placas. Quando a água baixa, né? É o ar que vai tomar conta ali do isolamento entre as duas placas do capacitor, tá? Então isso vai fazer variar a capacitância desse capacitor aqui. Isso faz então, o sensor vai perceber essa variação de capacitância. Por isso um sensor capacitivo. Quando não está preenchido de água, a sua capacitância é 36 picofarad. Então quando é ar que está preenchendo as duas placas, quando está seco o tanque, né? É ar que está sendo preenchido ali e a capacitância é 36 picofarad. Após o tanque ser preenchido com água, qual será a nova capacitância do dispositivo? Sabendo que o K da água é 80, né? Quer dizer que é 80 vezes o K do ar, né? E o E do ar é igual ao E do vácuo, que é 9 picofarad por metro. Tempo para você responder, já volto para explicar para vocês.
Então, olha só, gente. Primeiro, o que a gente faz? Calcula, né? Pensa na capacitância, na expressão da capacitância que a gente viu antes, para placas paralelas. Capacitância é igual a epsilon vezes a área sobre a distância entre as placas. Então, a gente faz isso para o capacitor, né, preenchido com ar. O epsilon do ar vezes a área vezes a distância. Lembrando que a área das placas e a distância entre as placas não muda. Isso daqui é fixo, tá? Então, o que você precisa aqui é só comparar. 36 picofarad é quando eu tenho essa condição, em que tem um epsilon de ar, né? A constante dielétrica é epsilon do ar. Agora, quando eu mudo, né, do ar para a água, isso aqui vai aumentar 80 vezes. Quer dizer que isso daqui aumenta 80 vezes, então essa capacitância também vai aumentar 80 vezes, né? Então, o epsilon da água é 80 vezes o epsilon do ar. Dessa forma, se esse daqui aumenta 80 vezes, esse lado da igualdade aumenta 80 vezes, o outro lado da igualdade também tem que aumentar 80 vezes. 80 vezes 36, 2.880 picofarad. Então, em outras palavras, seria 2,8 nanofarad, tá? Mas podemos deixar assim mesmo a resposta. Na verdade, a gente até arrumou aqui. Simplificando, 2,88 nanofarad, como eu falei, porque você tem 2.880 picofarad, 2.880 colocado em notação científica, fica 2,88 10 ao cubo. Lembre-se que você está levando a vírgula aqui da casa da unidade para a casa da milhar, então 3 casas. Então por isso 10 ao cubo. 10 ao cubo vezes o pico, que é 10 elevado a menos 12, repete a base, soma os expoentes, vai dar 10 elevado a menos 9. Então vai ficar 2,88 vezes 10 elevado a menos 9 farad. Como não precisa ser exato, você pode pôr valor arredondado, então a capacitância vai ser aproximadamente 2,9 nanofarad. Certo? Então quer dizer que a capacitância variou de baixa para um valor alto. E o sensor percebe isso, daí ele comanda. Opa, desliga o motor, já está cheia a caixa d'água. Entendeu? Então beleza, gente. Os capacitores são armazenadores eletrostáticos de energia. A capacitância de um capacitor é diretamente influenciada pelo meio material ao qual ele se encontra, que é o meio dielétrico em que trabalha a permissividade elétrica do meio, né? Gente, obrigado pela audiência, até a próxima!